Então, iniciando a gravação, tá, da nossa aula de hoje, e fazendo um apanhado, né, daquilo que a gente, conversou na palestra de ontem, sobre, mentalidade inovadora, né, sobre aquele mindset inovador, sobre empreendedorismo, por mais que você talvez não se sinta, uma pessoa que consegue facilmente expressar suas opiniões, suas ideias, é tímido, é tímida, né, é inseguro daquilo que fala, tem medo daquilo que o outro vai achar de você, ou que a sua opinião talvez não seja, uma opinião legal e você tem vergonha de apresentar uma ideia, é possível que você aprenda isso. E como que você aprende? Fazendo, né. Então o ambiente escolar ele é excelente para isso, né. É muito interessante porque às vezes a gente pede para o aluno falar no áudio aqui, tem vergonha da voz de vocês. Vocês têm vergonha de expressar até por aqui, na sala vocês têm vergonha, e aqui também. Lembrando que, ninguém aqui sabe tudo. Eu estou educadora hoje, porque eu estudei um pouquinho, né, para poder compartilhar com vocês assuntos sobre biologia e sobre as minhas outras vivências, né, que eu não converso com vocês só sobre biologia. Por exemplo, ontem a gente teve um bate-papo sobre empreendedorismo, né, sobre mentalidade inovadora, então não é só sobre biologia. A escola não é só a matéria, né, a gente compartilha muita coisa, muita informação que eu não sei, eu compartilho com Sandra Sandra, né, me ajuda e, enfim, os meus colegas também a mesma coisa, outros professores, enfim, a gente está aí para se ajudar, né. E, nessa ideia, é preciso que a gente se a gente tem vergonha, é preciso que a gente já comece a praticar isso, sabe, para que você consiga expressar suas ideias, ser ouvido, né, lembrando que não é com violência que a gente vai ser ouvido, e também não é com o pobre coitadinho ali, né, que aí a pessoa vai olhar assim: "Nossa, tadinho, ele não falou nada, fala pra gente". Não, é importante você expressar também. E aí, eh, lembrando que muitas das suas opiniões, elas são baseadas em fatos, né, elas precisam ser baseadas então você tem que saber construir um argumento, vocês já aprenderam isso, em outras disciplinas. Mas enfim, aonde eu quero chegar é que é possível você exercitar, tá. E como que você faz isso? Fazendo, né, participando de grupos. Então muitas vezes é importante que você troque de grupo, o grupo que você está trabalhando, às vezes você, sei lá, vem desde o 8º ano com o mesmo grupo ali, o mesmo grupinho. Você não aprendeu nada de diferente dali, convivendo com aquelas pessoas, né. Por quê? Porque você já aprendeu a conviver com eles. Às vezes tem alguma pessoa que é mais líder ali, que tem uma postura mais de liderança, ele está inibindo todos os outros de ser líder. Ah, mas é porque ele quer? Não. É porque, assim, ele tem a voz ali e os outros permitem. Que a partir do dia que você falar assim: "Não, espera aí, eu que vou comandar agora". E aí as pessoas vão te ouvir, né, enfim, lógico também eu não estou falando numa imposição, né, mas eu falo assim: "Beleza, não, mas eu quero vamos tentar fazer assim, assim, assado", enfim, ouvir todo mundo para poder participar, da construção da solução de determinado problema ou da construção de um trabalho. Aí nessa ideia de, produzir, de movimentar, de aprender, eu comentei com vocês que eu participei ano passado, eu não lembro se eu comentei, de um hackathon. O que que é um hackathon? É uma maratona. Ontem a Bianca falou sobre isso, sobre, eh, atividades, né, sobre eventos que acontecem. Muitos desses eventos são gratuitos, aqui na Indivi pode inscrever em vários. Tem umas aceleradoras, umas incubadoras, que são espaços aonde discutem-se ideias de projetos dentro da área de empreendedorismo. Então o governo ele promove isso também, né, o estado, tem um que eu fiz vários cursos pelo governo mesmo, e a divulgação, assim, é super simples, é pela internet. Eu sigo as redes sociais, tenho rede social e minhas redes sociais, elas são voltadas para aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, né.
E aí eu sempre sigo essas redes sociais. Ah, apareceu um curso no Findes Lab, que é lá do Senai, né, do Findes, né, que é aquele conjunto do Senai, Sebrae, né, o Sistema S. Então Findes, gratuito, uma palestra, né, online, vira e mexe eu estou participando. Eh, tem, eventos do, eh, Lab, esqueci, Lab, eu esqueci o nome, é Lab alguma coisa, né, do governo do estado também. Uma vez eu participei uma tarde inteira de curso deles, tudo gratuito, né. E sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre maneiras de você produzir, de você fazer as coisas. Enfim, então, dentro dessas atividades que tem, eu queria conversar com vocês e informar sobre um hackathon. Eu participei ano passado do hackathon da NASA. O que que é um hackathon? É uma maratona de programação. Fernanda, você sabe programar? Não, sei nada. Mas eu sou metida, eu vou lá para aprender. Aí, na sexta-feira, é geralmente final de semana, então é sexta, sábado, domingo. E geralmente o pessoal dorme lá no lugar que quer fazer programação. Então, vai assim, sexta à noite e sai domingo à noite, né, e sai com um produto. E esse hackathon ele é muito voltado para estudantes, então eu participei, por exemplo, dentro de uma universidade mesmo, eu não sendo a estudante da universidade, porque foi aberto. O hackathon da NASA é promovido por uma startup da NASA, que é uma uma empresa, né, que acolhe ideias, né, enfim, não manda estudar a NASA, você não manda estudar o brasileiro, que a NASA estude o brasileiro, que estude as pessoas, então a NASA está estudando as pessoas. E aí foi feita essa atividade mundial, acontecem no mesmo período, e esse ano vai acontecer 3 e 4 de outubro, que é um final de semana. Esse ano eu fiz pelo Espírito Santo, ano passado a minha equipe ficou em segundo lugar e as nossas ideias foram para a NASA. A gente produziu um game de, eh orientando, né, educando, crianças entre 8 e 12 anos no nível sobre os oceanos. Foi, assim, muito bacana ter produzido, é a primeira vez que eu fiz uma com um grupo, assim, por exemplo, eu não conhecia ninguém, a gente se juntou e produziu alguma coisa, foi muito legal. Um grupo que é totalmente diferente de mim, eram programadores e só eu bióloga e trabalho com gerenciamento de projetos. E foi uma atividade muito legal, valeu muito a pena. Então fica a sugestão, tá? Eu vou dar o link para vocês, vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem se inscrever. Quem tem interesse, né, é só uma dica mesmo, eu falei com todas as turmas, e aí eu, no caso, eu tô falando com vocês agora. Aí eu vou dar o link, que aí eu passo para vocês, e caso vocês tenham interesse, se inscrevam. E as inscrições até dia 28. Eu me inscrevi para o de Curitiba. Eu não sei, vocês podem se inscrever por outros. Então, enfim, convida, né, pai, né, mãe, e enfim, quem vocês quiserem convidar. Espera aí que eu perdi um negócio aqui. Ah, não tô achando o link aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, eu vou mandar o link para vocês. Então quem quiser entrar, é esse aqui o link. Eu vou compartilhar a tela rapidinho para vocês, para mostrar que vale muito a gente participar e é gratuito. Eu vou participar pelo de Curitiba, porque o Espírito Santo ele já não vai, promover isso, né. Aí, ó, é isso aí que você tá vendo. É o Space Apps, é um challenge. É uma maratona de programação. "Ah, preciso saber programar?" Não, não precisa. Basta você ter afinidade e querer participar dessas atividades em grupo, tá bom? Quem não gosta de fazer trabalho em grupo, não tem como, assim, né, não vai sair muito bem, né.
E aí a gente tem aqui, ó, hã, áreas, tá. Se você quer a área observar, informar, sustentar, não vou ler cada uma delas não, vou deixar por conta de vocês, tá. Aqui, ó, enfrentar, conectar, por exemplo, a minha, sustentar, né, que é aliás, a minha é qualquer área, né. Basta eu querer. Se eu quero, por exemplo, informar que analisar os dados da NASA e criar uma ferramenta para compartilhar esses dados, eu tá tudo bem também. Então a galera aí que gosta de, programação, que tem afinidade com a parte de informações aí, curiosidades, né, acerca do acerca de satélite, a NASA, pode muito bem participar e vai ser muito legal. Então a minha aqui, por exemplo, tem a ver com a exploração dos recursos naturais, né, então se eu clicar aqui dentro, ó, sustentar, estão me ouvindo, né, gente? Tá tudo bem aí? Ah, então tá bom. Achei que tivesse de repente dado bug aí. Ah, então aqui ó, planeta com pessoas, né, então ó, seu desafio é desenvolver uma iniciativa, eh, uma iniciativa Planeta Humano, do grupo de observações da Terra, para aplicar novos métodos para mapear atributos de populações humanas, como os dados do Human Planet da NASA e outras fontes podem ser usados para melhorar e atualizar mapas e outras informações importantes para um problema que o preocupa. Então, projete ou crie uma ferramenta ou serviço para isso. Então, pode ser um game, pode ser um programa, pode ser um site, né? Você vai ter que criar isso com um grupo. Aqui, ferramenta de sono, por exemplo, a perda de sono e a fadiga dos tripulantes, né, de missões espaciais. Então, como que você poderia criar uma ferramenta personalizada, né, quer dizer, para cada tripulante, junto com o horário de sono, com exercícios, com a nutrição ideal. Então tem muita coisa bacana aqui que você pode explorar, tá bom? Vale muito a pena, esse ano o evento é online, do contrário eu não poderia participar nesse de Curitiba, porque, nesse caso eu teria que estar lá, né, se fosse o presencial, e agora eu posso participar. Então tem BH, tem vários estados, né. Convida aí para seu pai, sua mãe, seu irmão de repente mais velho para poder participar. Só que você tem que ficar à disposição, né, do grupo aí no final de semana 3 e 4. Tudo bem, amores? De boas. Se alguém tiver alguma dúvida, então tá bom. Eu vou seguir aqui o bonde. Deixa eu só parar aqui de compartilhar, que eu preciso compartilhar agora o slide. E aí o slide, vamos lá. Não tem nenhuma pergunta, né. O slide, amores, ele fala da fotossíntese, né. Hoje a gente encerra esse tema da bioenergética, tá. Ele fala da fotossíntese. Quando você pensa em fotossíntese, você pensa em quê? Em planta, pode pensar em bactéria também? Tem bactéria que faz fotossíntese? Vai escrevendo no chat aí. Sim. Tá, aí é diferente, Murilo. Quimiossíntese é diferente. Quando você pensa em fotossíntese, você tem que foto é a presença de luz, né. Bactéria faz fotossíntese também, tá. Tem bactérias, grupos de cianobactérias que fazem fotossíntese. Tem as algas também, né, algas marinhas que fazem fotossíntese, então não é só planta, né, que faz fotossíntese, beleza? Quando você pensa em fotossíntese, você pensa que exemplo, a plantinha aí, a plantinha que tem na sua casa, né, você joga ali para ela aguinha, né, para manter ela viva, você deixa ela no escuro? Não, você deixa ela no claro, né. Por quê? Foto vem de luz, é uma síntese que acontece em presença de luz, beleza? Aí, quem que faz fotossíntese? Eu chamo de seres autótrofos. Esse slide já está lá no material de vocês, tá, no portal. Então pode baixar aí e acompanhar. São aqueles que produzem, então, o próprio alimento. Que alimento é? Escreve aí para mim. Que alimento os seres autótrofos produzem, porque eles precisam? Glicose, Júlia, isso aí, é a glicose. Lembrando que o amido também é uma fonte de é um polissacarídeo, né, então tem a ver também. Eh, reserva energética, né.
Então eles vão produzir glicose. Glicose para quê? Para existir. A planta precisa de gasta energia, professora? Claro. Planta gasta ATP? Claro que gasta. E ela produz? Produz. Aí a gente vai ver depois. Que tem a ver com isso. A fotossíntese tem a ver com a produção da glicose, mas tem a ver com a produção de ATP também, tá? O objetivo é a glicose. Por quê? Quando você pensa em planta, você lembra assim, arvorezinha capturando CO2, em presença com água, em presença da luz e fazendo glicose e gás oxigênio. Aí você pensa assim, qual o objetivo da fotossíntese? Fazer gás oxigênio. Não, é produto. O produto da fotossíntese é glicose, gás oxigênio e água. Mas o objetivo dos seres autótrofos para fazer a fotossíntese é fazer seu próprio alimento, porque eles precisam se nutrir. Tudo bem? Então, são capazes de transformar a energia. Energia o quê? Energia luminosa em energia química, a partir do gás carbônico e da água, né? E presença da luz. Energia luminosa transforma em energia química, tá? Então, os autótrofos fotossintetizantes são capazes de transformar a energia luminosa em energia química. Presta atenção nisso aqui. Existe a fotossíntese eucarionte, que é das plantas e das algas, e tem a fotossíntese procarionte, tá? O que é procarionte? Quem é procarionte? Me dá uma única palavra, em uma única palavra, quem é procarionte? Quem é, tá? Não estou perguntando o que é. Quem é? Isso aí, Gustavo, bactéria, tá? São os indivíduos do reino Monera, tá? São procariontes. O único, são os únicos. O resto de todos os outros reinos são o quê? Eucariontes. Então, presta atenção, porque tem a fotossíntese eucarionte e a procarionte. O nosso foco é eucarionte, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da procarionte. Então, fotossíntese eucarionte, o que ele vai fazer? Essa primeira equação é a equação completa. Que é o quê? Tá balanceada essa equação, tá? 6 molequinhas de gás carbônico com mais 12 molequinhas de água. Essa luz é captada pela clorofila, né, lá no cloroplasto, porque planta tem cloroplasto, e vai virar o quê? C6H12O6. O que é isso? Glicose. Mas vai virar também gás oxigênio e água. Aqui, se eu cortar essas 6 daqui e 6 daqui, vira essa de baixo. Aí já não aparece a água no produto aqui. Por que que eu fiz a equação completa? Porque já caiu em prova dizendo que, o produto da fotossíntese, ela usa como reagente a água, mas o produto não tem água. E tem, aqui. Só que, normalmente, a equação que você vê nas provas, nos vestibulares, é essa aqui de baixo, ok? Mas é a mesma coisa. Aqui eu só cortei, tirei a água aqui, 6 molequinhas de água, tirei 6 daqui e ficou o quê? 6 aqui. Só que não apareceu a água aqui no reagente, mas a água aparece no reagente, tá bom? A gente só fez um balanceamento, tá? E cortou as equações, cortou, as moléculas. Mas, então presta atenção que é utilizado como reagente. Tudo tem depois da seta é o quê? Produto, né? E aqui tem a água presente, tá bom? Mas o que você vai ver na maioria das vezes, as equações são essas aqui. É essa aqui de baixo, tudo bem? Então, aqui. Vou pa Aí a gente tem a fotossíntese procarionte, né, que é a fotossíntese bacteriana, é por fotorredução. Aqui, os eucariontes, eles capturam a luz solar, que a gente chama de luz branca. Mas não tem só a luz branca, a gente tem a infravermelha e a ultravioleta, não é? Aí, essa luz aqui que as bactérias vão pegar é o quê? A infravermelha. Não é luz branca, tá? É a infravermelha. Perceba que não tem água aqui, né? E não produz oxigênio. Então olha que legal, você percebe aqui
que a água é que vai possibilitar a presença do oxigênio. Se você olhar aqui, ó, não tem gás oxigênio. Mas, e não tem a água aqui, não tem o gás oxigênio aqui, beleza? Então, as bactérias vão utilizar a luz branca. Então, aqui é um processo, anaeróbico, tá? Esse aqui, essa primeira fotossíntese foi o que aconteceu. Na natureza, na história do planeta, a primeira fotossíntese não produzia gás oxigênio, tá? Era a fotossíntese procarionte. Que a bactéria, no caso, produz os compostos, né, para ela se nutrir. Bom, aí vamos focar na fotossíntese eucarionte, fotossíntese, por exemplo, do reino plantê. Tem uma organela, a gente já estudou isso, né, as organelas citoplasmáticas. Tem uma organela muito importante, tá, na planta, que é a organela chamada cloroplasto, tá. Ela é responsável por fazer a fotossíntese. Nela tem um pigmento, esse pigmento é chamado de clorofila. "Ah, Fernanda, é só ele que faz a fotossíntese?" Não, existem outros, né, as xantofilas, por exemplo, outros pigmentos, mas esse é o pigmento principal, tá. É possível ter os outros? Sim. Para fazer a fotossíntese, sim, mas é o principal pigmento necessário para a realização da fotossíntese, né, a clorofila. Fernanda, você disse que a bactéria faz fotossíntese também. Ela tem cloroplasto? Não. Bactéria só tem ribossomo, tá? Não tem organela, outras organelas. E não vai ter o cloroplasto, mas ela tem clorofila, tá? Por isso, só por esse motivo. Então, os eucariotos, eles vão ter cloroplasto, né, os fotossintetizantes, lembrando que nós também somos eucariotos e a gente não tem cloroplasto. E vão ter, então, nesse cloroplasto, a clorofila. Então, esse aí é o cloroplasto, né, essa aqui é a estrutura dele. É a dupla membrana, lembra? Tem DNA próprio, né? Aí tem um líquido chamado estroma, um fluido aqui dentro, que é o chamado de estroma, e essas estruturas aqui são chamados de membranas tilacoides, tá? Membranas tilacoides. E cada disquinho desse aí é chamado de grana, tá? Grana e tilacoides. Então, o que você vai guardar aqui? Tilacoide e estroma. O estroma é o líquido, né? Tilacoide são essas membranas. Fotossíntese, ela vai acontecer em 2 fases. A gente tem uma fase clara e uma fase escura. A fase clara, você vai lembrar que ela vai depender de quê? De luz. E a fase escura? Ela não vai depender diretamente da luz, porque ela acontece o tempo todo. Pode acontecer de manhã e de noite, a fase escura, tá bom? Ah, e por que que é escuro? É só para combinar mesmo, que tem a clara e tem a escura. A clara você tem, a dependência da luz para que ela aconteça. A escura, ela depende também, mas não diretamente, ela depende dos produtos que vão acontecer nessa fase. Então são 2 fases, a clara e a escura. A escura é dependente da clara, tudo bem? Por isso que, se você pegar essa plantinha que está aí na sua casa e botar ela num lugar escuro, ela não vai sobreviver. Por quê? Porque ela depende da fase clara para que ela produza os compostos necessários para acontecer na fase escura. Então a fase clara é a fotoquímica e a fase escura é a fase química, bioquímica ou bioenzimática, tá? Até aí tudo bem? Escreve aí para mim se até esse presente momento tá entendido, se tem alguma coisa que vocês queiram que eu volte e fale. Gabriel, Bárbara, Marie, ótimo. Então, Júlia, então tá tudo de boa, até agora tá legal, né? Porque vocês estão vendo que tem a parte bioquímica, né. Então, às vezes, ela dá uma bugada no cérebro, eu entendo super bem, não é um assunto muito tranquilo de você processar, mas ele é necessário que vocês aprendam, inclusive para que vocês possam, ter uma boa bagagem
para fazer provas, né, participar de concursos públicos, para participar de seleções, né, como por exemplo é o Enem ou outros vestibulares, tá bom? Mas vamos tentar com amor, com carinho, né, que a gente consegue fazer ficar melhor, né, basta ter vontade aí, eu tô na maior boa vontade. Tô cheia das energias aqui gente, igual a etapa clara, cheia das energias, cheia da luz. A fase escura então, ó, da fotossíntese, ela não necessita da ativação luminosa para acontecer, mas ela depende da fase clara, porque ela depende dos compostos que a fase clara vai produzir, tudo bem? Então vamos para as fases. Vamos lá, então pelas fases. A fase clara, ela ocorre onde? Nas membranas tilacoides, naquela que eu te falei, lá onde tem a clorofila, lá no cloroplasto. Então, eles cobram isso em prova. Tudo isso que eu estou colocando é porque é cobrado em prova, tá? Então, a membrana onde ocorre a fase clara, nas membranas tilacoides. É necessária a presença de luz, precisa da luz solar, da luz branca para acontecer. E acontece em 2 processos: a fosforilação e a fotólise da água. É aí que a gente vai ver, né, o que que é. O que que é fosforilação? São as reações químicas que acontecem e que produzem o ATP. Você já viu aí o que que é o ATP. Então vamos pra imagem, né, fosforilação. A luz solar incide na molécula de clorofila. Clorofila é aquele pigmento que eu falei para vocês. Essa molécula vai armazenar a energia luminosa em forma de elétrons. Então ela vai ficar toda excitada, é essa mesmo a palavra, tá? É excitada. Ela fica toda excitada de elétrons. Esse elétron, o que que acontece? Vocês aprenderam que o átomo, ele tem as camadas, né, as camadas energéticas, tá? Aquelas 7 camadas lá. Nessas camadas são passados os elétrons, né. Então, esse elétron é passado para uma proteína transportadora presente nas membranas tilacoides, então nas membranas dessa proteína. Dessa proteína, o elétron é passado para outra proteína transportadora presente nas membranas tilacoides. Então passa de membrana para membrana. Quando o elétron ele vai pulando de uma proteína para outra, ele vai gerando o quê? ATP. Então, esse movimento dele passar das camadas, até ele ficar indo de uma camada para outra, ele vai produzindo ATP. Então, é essa forma que a planta produz o ATP, parte do ATP dela, não é toda não, tá? Parte do ATP. Depois vocês vão ver que vai ter a outra parte. Então, essa é a fotólise. O que que a fotólise, essa é a fosforilação, né? A fotólise agora, ela é conhecida como reação de Rio, porque foi esse camarada que descobriu. Ele quebra a água, né, pela energia solar. Fotólise, tudo que é lise, beleza, beleza, João, obrigada. Tudo que é lise é quebra. E se eu falo foto, né, é por meio da luz, né? Então é a quebra da água usando energia solar. Para quê? Para que a água não é H2O? Por que que quer ser quebrada? Porque ela vai liberar o quê? Hidrogênio e elétrons. A planta vai precisar desse hidrogênio e desses elétrons. E olha que legal, vai produzir gás oxigênio. Ok? Então, ó, fotólise é a quebra da molécula da água H2O na presença da luz, ó, foto vem de luz, e vai produzir hidrogênios, íons de hidrogênio, elétrons e gás oxigênio. Tá vendo que a quebra da água produz gás oxigênio? Por isso que o gás oxigênio produzido vem da água, tá bom? Produzido na fotossíntese. Essa aqui é a fotólise, a gente está na fase clara ainda. Bom, apareceu
eh, hidrogênio e elétrons. Quem que carregam eles? A gente já falou disso. Aqueles caminhõezinhos, né, os transportadores. Quais são os nomes deles? Estão me ouvindo? Isso aí, o Gustavo lembrou, NAD e o FAD. Aí, nesse caso, quem é o mais energético é o NAD, né. Aí, esse da plantinha aqui é o NADP, né, é o NAD fosfato. O NAD fosfato, como está escrito aqui, ó, ele vai transportar os hidrogênios e os elétrons. Ó, hidrogênio e os elétrons das moléculas de água. Então ele vai incorporar, vai pegar para ele, para que esses hidrogênios e elétrons possam ser usados depois, tá? Então aqui, ó, no final, o que que a etapa clara forneceu? Ela forneceu ATP na fosforilação, né, ó, são 2 fases, né, fase clara, e a fase clara a gente tem a fosforilação e a fotólise da água. O que que a fosforilação forneceu? ATP. Espera aí que tá dando delay aí. Deu delay, mas chegou na página, ó. ATP vai produzir ATP, ok? Aí, então, a fosforilação. E a fotólise produziu ATP? Não. Produziu o quê? Hidrogênio e elétrons. Quem que vai transportar? O NADP, que é o caminhãozinho transportador. Guardou isso? É isso aí que é a fotólise, ó. Aguinha, de oxigênio e parecendo o Mickey, né? E 2 de hidrogênio, ok? A energia solar, por fotólise, vai e quebra as molequinhas. Liberou hidrogênio, liberou oxigênio. Os oxigênios vão se unir e formar água, né? Beleza? Água não, desculpa, gás oxigênio. Tudo bem até aí? Esse aqui é o NAD, ó, o NADP. Ele é o quê? Um aceptor intermediário de hidrogênios e de elétron, tá? Ó, ele capta o hidrogênio liberado na fotólise da água e passa para os carbonos que formarão a molécula de glicose. Mas esse processo de passar para os carbonos que formarão a molécula de glicose é a outra parte que eu vou explicar. Tá aí tudo bem? Escreve aí pra mim, vê se tá tudo bem. Deixa eu tomar água aqui para dar uma hidratada, já que a minha então tá bom. Beleza, muito obrigada pela participação. Então, ó, o NAD, ele tá aqui, ele tá como? Ele tá oxidado, né, e aqui ele tá reduzido, tá? Reduzido é quando ele tá cheio de elétrons, né, ele capturou os 2 hidrogênios aqui e tá cheio de energia. Essa energia ele vai doar depois para alguma reação química. Pode ser nada perdido não, tá gente? Então tá aí, virando NADPH. Ele é um aceptor de elétrons e de hidrogênios. E aí acaba a fase clara. Fase clara em presença de luz. Quais são os produtos então? ATP, né? ATP vindo da fosforilação e o NADPH2 da fotólise da água. Esse é o produto da fase clara. São 2 etapas, né, dentro da fase clara. Aí a gente entra para a fase escura. A fase escura, lembrando, por que chama escura? Porque ela acontece só no escuro? Não. É porque ela não precisa da ativação da luz branca, da luz solar. Ela acontece o tempo todo. Mas por que chama escura? Só para combinar com o nome. Sim, tá sim. Esse slide sim. Chama fotossíntese. É Bárbara, né, que falou? Tá lá, Bárbara. Não achou não?
Eu sempre estou colocando em material, tá. Isso, dá uma olhadinha lá. Tá em material. Por quê? Se eu colocar lá no mural, vocês não são notificados, né. Toda vez que eu coloco em tarefa, vocês são notificados. Mas aí em tarefa não significa que eu estou passando um monte de tarefa não, né. Eu boto assim: material, aula, tal, tal. Tá bom? Tá lá sim. Confere lá pra mim, tá, gatona? Qualquer coisa aí você me manda um e-mail que eu te mando. Se você no caso não conseguir encontrar, né. Mas tá lá sim. Então vamos pra fase escura, chuchus, é a fase mais importante que tem, tá. Por quê? É nela que vai produzir a glicose. Lembrando que qual é o objetivo da fotossíntese? Produção de glicose, tá. O processo não depende diretamente da luz, mas ele necessita dos produtos que são feitos na fase clara. Tudo bem? Vai ocorrer aonde? Lembrando que prova sempre cobra o local. Então qual é o local? No estroma. O que que é o estroma? É um fluido lá do cloroplasto. Tudo bem? Aí, essa fase escura, ela acontece um ciclo, né. Esse ciclo é chamado de Calvin-Benson, ou ciclo de Calvin. Ele é chamado também do ciclo das pentoses, por quê? São formados por carbono por moléculas que têm 5 carbonos, né, são as pentoses, a gente já estudou isso. Então basicamente é o quê? Pega-se esses ATPs, junto com os elétrons e produz glicose. Mas aí como é o ciclo, né, esse aqui é o ciclo. Tá dando delay, né? Deu delayzinho, volta. Isso, acho que foi. Ixi, deixa eu voltar. Foi. Então, ó, a gente tem aqui, ele começa, eh, com, a captura de um utiliza uma enzima, né, que é uma proteína chamada de rubisco. Eh, Essa proteína, ela é importante a participação dela, que ela vai ajudar a transformar a ribulose, que é essa molécula que é 5 carbonos, em um composto instável para poder ativar em ATP e NAD. Então, o rubisco, essa enzima importante, que vai ativar a ribulose, incorporando aqui o CO2 e transformando em um composto instável, beleza? Então, uniu o CO2 e transformou em um composto instável. Como é que é o nome desse composto instável aqui, que vai receber o ATP e o NAD? Ele vai ser chamado de PGA, tá? Então, PGA. Não se preocupe muito com as siglas, tá? É só para vocês entenderem o processo aqui. Então, como é instável, ele está propício ali para receber elétrons, né, para receber ATP. Aí, nessa ativação aqui, ele vai ser quebrado num composto que tem 3 carbonos, ó. Então aqui, ó, 3 aqui de cá, 3 de cá, 3 de cá, 3 de cá. Então ele vai incorporar ATP primeiro, depois ele vai incorporar o NAD. Lembrando que o NAD vai liberar o que para ele? Vai trazer o que para ele? Vai trazer elétrons e o quê? O que que o NAD carrega? Elétrons e escreve aí para mim. Isso aí, Gustavo, elétrons e hidrogênio, tá? Então vai trazer para esse composto aqui elétrons e hidrogênio, beleza? E aí ele vai formar num composto com 6 moléculas aqui. Essas 6 moléculas vão ser chamadas de PGAL. Uma dessas moléculas vão ser separadas aqui, porque ela vai virar glicose.
Então, a produção da glicose é exatamente aqui no ciclo de Calvin. Essas outras 5 aqui, elas vão se recombinar de novo com o ATP, igual vocês estão olhando aqui, né? E vão virar de novo a ribulose, que é esse composto com 6 carbonos, que na presença do rubisco, que é uma enzima, né, vai incorporar o gás carbônico e vai virar de novo o quê? O PGA. E assim é um ciclo, ele não para, tá? Ele não vai parar, ele continua. Enquanto esse ciclo existir, a planta está produzindo glicose. Tudo bem? Alguém ficou perdido aí na explicação? Quer que eu repita? Entenderam? Cada bolinha dessa pretinha é um carbono, né, que vai construir um composto. Então, esse é o ciclo das pentoses, tá? Ciclo das pentoses, ó, o carbono, 5 carbonos, é uma pentose. Aqui já vão ser 6 molequinhas, né? Tudo bem, gente? São 6 molequinhas com 3 carbonos. Aqui ela vai virar glicose. A PGAL, uma delas vai virar glicose. Professora, para que a planta precisa de glicose? Do mesmo jeito que você precisa. A gente precisa para quê? Escreve aí para mim. A gente já estudou isso. A gente precisa de glicose para quê? Para produzir isso. Essa energia em formato de quê? E como que a gente consegue ATP? No caso, ATP, né? Não, como que a gente consegue ATP? Não. Como que a gente produz ATP? Digerindo? Não. Comendo também não. O comer, ele faz parte, né? Porque eu só consigo obter glicose comendo. Mas a minha pergunta é: como eu consigo ATP? A gente acabou de estudar isso. Como que é produzido ATP em mim? Fala aí. Eu quero o nome completo. Através da glicose, Nico, mas o que que é? Eu não entendi o que você escreveu aí. Tá faltando coisas a serem escritas aí. A gente faz fosforilação? A gente tem a capacidade de ingerir, de captar luz solar e fazer fosforilação? Não, o metabolismo são as reações químicas que acontecem. É, vai chutando que uma hora vai, né. Eu vou fazer um monte de pergunta aliás, eu já passei exercício, né, tem exercício sobre esse tema aí, na próxima aula a gente vai corrigir quente. Vou mandar um Kahoot também sobre isso. Não, esquece quebra do fosfato. Tá, o Gabriel começou a chegar nesse processo. Como é que é o nome desse processo, Gabriel Duarte? Tem a ver com isso, Nicolas. Mas é porque você não tinha escrito isso. E como é que é o nome desse processo? Nicolas e Gabriel. Foram tantas informações, né, que vocês estão até perdidos. Mas estamos no caminho. Tá certo, Júlia. Não é só a fosforilação, né. Eu queria que vocês tivessem falado que é respiração celular, né. Que aí na respiração celular a gente tem a glicólise, que produz ATP, o ciclo de Krebs, que produz ATP, e a fosforilação oxidativa, né, que é a cadeia respiratória. Isso tudo produz ATP. Então, para comi glicose, para a glicose ser quebrada, vai passar por respiração celular, esse processo que eu acabei de falar, ok? Guardou isso? Agora volta aqui para o slide da planta, é a mesma coisa.
Que vai acontecer com essa glicose aqui, gente? Ela vai para a respiração celular das plantas. Espera aí que tá ó, a glicose produzida no ciclo de Calvin é para ser usada na respiração celular da planta. Para quê? Para ela produzir ATP. Mas não já produziu? É pouco. A planta faz respiração celular igual a mim, igual a você, tá? Até encerrou o slide aqui. E aí aqui seria a etapa completa da fotossíntese, a fase clara e a fase escura. Na fase clara, água, né, e luz, elimina gás oxigênio, produz NAD, o NADP captura os elétrons quebrados aqui e vai para a fase escura. Na fase escura, incorpora gás carbônico e vira glicose. É esse o objetivo aí da planta. Tudo bem? Tem exercícios lá no portal, tá? Vamos fazer todo mundo que na próxima aula eu vou corrigir, tá bom? Então essa aí seria a parte bioquímica. Sinistra, mas faz parte, né? Faz parte do processo e é necessário que aprenda, né? Dúvidas aí, qualquer coisa vai falando no chat comigo, no chat não, no portal, tá? Pode ficar à vontade, tá, gente? Me mandar dúvidas, tá? Professora, você pode repetir para mim, de repente eu gravo até alguma coisa assim, mando para você, tá bom? O importante é que você consiga assimilar esse conteúdo aí, tá? Tudo bem? De boas? Então tá bom. Deve estar quase caindo a nossa live, tá? Tá bom. Beijos, chuchuzinhos. Bye, bye.